o Senhor a cada minuto, a cada instante. Faz um milagre na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós hoje estamos um pouco mais felizes do que sempre ficamos. Nós estamos tendo o privilégio, a alegria de estar recebendo aqui conosco nessa noite o reverendo Davi Oliveira Júnior. Ele é irmão das nossas irmãs Mari e Heloísa. Ele é lá de Arapoti, pastor da igreja presbiteriana lá em Arapoti, e que, estando aqui nesse final de semana, como se diz no ditado popular, soldado quando vai perto da caserna do exército, pega plantão na hora. Ele veio passear aqui, mas ao saber que ele veio passear, na hora nós já corremos atrás e está aqui hoje incumbido de trazer a palavra do Senhor para nossas vidas. Por favor, reverendo Davi, o Senhor te abençoe, estamos nas tuas mãos. Queridos, boa noite. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados, uma alegria para nós podermos nesta noite estar aqui com os irmãos para compartilhar da palavra do Senhor. Realmente viemos aqui a passeio, viemos no casamento de um sobrinho nosso e aproveitamos para passar o final de semana aqui com as nossas irmãs. Viemos acompanhado da minha mãe, a Dona Branca. Temos a alegria também de rever alguns amigos, parentes, né? Estou vendo ali alguns parentes nossos, pastor. Tia Rosa, Marta, né? São parentes nossos. Flávia e a Tânia também. O Fábio e a Ionara. Nos alegramos, né, pela presença deles aqui conosco. Dona Creuza também, né, Dona Creuza? Alegramos por ver a senhora aqui, que Deus esteja abençoando a sua vida, né, nesse tratamento também. E também me alegro muito por rever o reverendo Hélio, pastor Hélio, né? Estudamos 4 anos juntos e temos a alegria de nos rever nesta noite, né? Então, muitos encontros, muitas coisas acontecendo, uma alegria muito grande, então, poder rever todos esses amigos, parentes, né? Também a Suzana está ali, a gente se alegra pela presença dela e todos os demais que a gente tem a oportunidade de conhecer, sabendo que são parte do povo de Deus, do povo que se alegra em louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Pastor, o senhor estava falando sobre o que Deus faz nas nossas vidas, né? Eu queria pedir uma oportunidade para o senhor para dar o testemunho da minha vida também, né? Nós passamos por uma dificuldade bem grande, ainda no seminário. Eu sou transplantado renal, então irão fazer 16 anos esse ano. E foi uma época assim bem difícil, né? Nós estávamos ainda no seminário, eu estava no último ano do seminário, e de repente eu comecei a passar mal, alguns períodos. E interessante que o primeiro sintoma que veio dessa situação toda, irmãos, foi que eu não conseguia mais estudar, eu não enxergava mais. E aí um dos colegas me levou para o oftalmologista e ele disse: olha, você não tem problema de visão, você tem problema de outra coisa, vai procurar um clínico geral. E o clínico geral, ele consultei, né, com ele, e ele então disse que o problema era a pressão alta. Já estava naquela época 23 por 16, 23 por 18, mais ou menos isso, né? E nisso a gente foi internado, foi todo aquele processo e descobrimos então que eu estava com insuficiência renal crônica. Aí estava no último ano do seminário, para terminar, já prestes a fazer o término lá. Consegui terminar, graças a Deus, com a ajuda dos professores, dos colegas. Voltei para casa, encaminhamos o tratamento em São Paulo, mas nós tínhamos um médico muito amigo, que ainda é o médico que cuida da gente, médico de família, lá de Pinhalão, onde nós morávamos na época, né? Minha família morava lá. E naquela época, o doutor, médico então, ele disse para a minha família que já não tinha mais solução, pelo tempo, pelas situações, pelas circunstâncias. E embora
o doutor lá de São Paulo, o médico de São Paulo, dissesse que havia a oportunidade ou a possibilidade do transplante, de outros tratamentos, né, alternativos, o médico lá de Pinhalão, ele dizia, olha, pode tentar, mas vocês não vão conseguir. Mas ele falou isso para a minha família, ele nunca me falou isso, né? Então, para mim era uma coisa assim, era uma doença passageira, que alguns dias, alguns tratamentos, algumas situações, e a gente ia resolver isso. Só que a cada dia piorava. Emagrecia, adoecia, tinha várias crises, e o tratamento em São Paulo prosseguiu e o médico disse, olha, vamos fazer o transplante, você tem vários irmãos, vamos ver quem pode fazer isso. E os meus irmãos então fizeram, né, os exames necessários para que pudesse ver a possibilidade do transplante. E amados, embora muitos médicos tenham dito que não ia dar certo, que não ia ser possível, que não valeria a pena, e mesmo que fizesse o transplante eu não iria ter uma vida saudável, uma vida tranquila, né? Dentro de 2 anos eu fiz o transplante e graças a Deus eu tenho uma vida absolutamente normal, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Então Deus é aquele que ouve, é aquele que vê, é aquele que cura, é aquele que restaura, é aquele que restabelece, é aquele que tem propósitos em nossa vida, né? E o mesmo Deus que teve um propósito na minha vida, Ele tem um propósito para a sua vida também. Amém. Então nesta noite, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, do verso 1, nós vamos ler até o verso de número 12. Evangelho de João, capítulo 9, do verso 1 até o verso de número 12. Queridos, quero apresentar também a minha esposa, Adriana, ela está comigo, né? Adriana, por favor, coloque em pé. Nós somos casados há 12 anos, então Deus assim tem nos abençoado muito e ela sempre nos acompanha, estamos juntos no ministério. Vamos ler a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-lhe os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Queridos, é interessante como todos nós gostamos de teologia. Embora muitas vezes nós não saibamos, mas nós gostamos de discutir teologia. Independente da nossa fé, independente do nosso conhecimento, independente daquilo que as pessoas creem, aquilo que elas pensam, mas você vai perceber que quando tem uma rodinha de conversa, sempre tem algum assunto teológico, mesmo que as pessoas elas não percebam isso.
Prova disso foi o que aconteceu essa semana. Todo mundo comentou a morte daquele ator, Domingos Montanher. Gerou uma comoção, gerou uma emoção, as pessoas se sensibilizaram, as pessoas se colocaram no lugar da família que está sofrendo, mas depois, todo mundo começou a discutir. Por quê? Querendo explicações, justificativas, causas, acusações. E é interessante que surgiu, inclusive, algumas suposições e opiniões teológicas. Por quê? Como? Qual a razão? Quem explica? E é interessante que no nosso dia a dia, nós conversamos a respeito das coisas que acontecem, querendo explicações, justificativas, causas e às vezes até fazendo acusações. Mas às vezes nós não percebemos que isso tem um fundo teológico. Jesus, quando passava por aquele caminho, e nós vamos perceber que isso não era diferente na época de Jesus, ele se encontrou ali com aquele homem cego. E os seus discípulos então perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Amados, isso é uma questão teológica. Quem pecou? E às vezes, muitas das nossas questões, muitas das nossas indagações, muito daquilo que queremos saber, muito daquilo que conversamos no nosso dia a dia, tem a ver sim com aquilo que pensamos, com aquilo que temos dentro de nós. Às vezes nós estamos trazendo à tona as nossas opiniões, o nosso parecer a respeito de assuntos. É interessante que Jesus curou aquele homem e aquela atitude, esse milagre de Jesus, gerou ainda mais questões teológicas. Porque ali, aquele cego, ele foi lá e se apresentou aos sacerdotes, se apresentou lá às pessoas religiosas da época e começou-se a discutir então se podia se fazer aquilo no dia do sábado. Começou-se uma discussão teológica sobre o sábado. Dando sequência, eles começaram a discutir sobre quem era Jesus. Ele pode fazer isso ou ele não pode fazer isso? E começaram então, e aliás, deram continuidade a essas questões que muitas vezes tomam conta também do nosso dia a dia. Questões que às vezes nos preocupam, questões que às vezes nos encabulam, questões que fazem parte do nosso dia a dia. Mas no meio de tudo isso, daqueles acontecimentos que estavam envolvendo o Senhor Jesus, na busca por explicações, na busca por justificativas, por causas, na busca por soluções, Jesus ele nos aponta um novo caminho, um caminho diferente, o caminho de atender e ouvir a sua voz. Porque o milagre de Jesus, irmãos, não está dissociado daquilo que Jesus ele vai fazer dali para frente. Porque se você seguir a sua Bíblia, você vai se encontrar com Jesus, o bom pastor. E Jesus, o bom pastor, ele nos convida a ouvir a sua voz. Ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem. E várias vezes ali no texto de João 10, ele vai marcar as suas ovelhas com a característica da atenção, do ouvir e atender aquilo que ele tem para dizer. Será que nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos atendendo a voz de Jesus? O que ele tem a dizer sobre o que aconteceu, o que ele tem a dizer sobre a sua vida, o que ele tem a dizer sobre as situações que estamos vivendo, o que ele tem a dizer a respeito de todas as coisas. Amado, Jesus, ele não está, o Senhor não está ausente, ele não está alheio àquilo que está acontecendo. E prova disso, ele vai nos mostrar exatamente nessa situação, circunstância que nós lemos ali no texto.
dos quais nós queremos tirar algumas lições para a nossa vida. Exatamente para os momentos que nós estamos vivendo. E a primeira lição, irmãos, nós vamos aprender que Jesus ele nos ensina sobre o sofrimento. Olha o que aconteceu. Eles estavam caminhando, Jesus viu o homem cego e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os seus discípulos para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Quem pecou? Essa era a preocupação dos discípulos. E é interessante que quando nós olhamos para a questão do sofrimento no judaísmo, era exatamente isso. O judeu ele achava que qualquer sofrimento era consequência do pecado. E prova disso nós vamos ver ali a vida de Jó. Quando Jó adoeceu, quando Jó perdeu a sua família, quando Jó perdeu todos os seus bens, os seus melhores amigos foram lá e se colocaram junto dele e falaram: Jó, fala aí o que você fez, amigo. Confessa o teu pecado. Você está assim, Jó, porque você fez alguma coisa. E queridos, não é diferente na nossa vida. Quantas vezes nós olhamos para a vida de alguém e dizemos exatamente isso: fulano está colhendo aquilo que plantou, sem mesmo sabermos as situações ou circunstâncias que muitas vezes as pessoas estão vivendo. Exatamente no contexto ali daquele homem, daquele ator que morreu, quantas vezes nós vamos ouvir: ele está colhendo o que ele plantou, isso é resultado daquilo que ele fez. Qual a visão que você tem do sofrimento e qual a visão que o Senhor tem do sofrimento? Jesus então ele passa por aquele homem e ele vai dizer que aquele sofrimento foi para que se manifestem neles as obras de Deus. E é interessante, queridos, a gente ressaltar aqui que todo pecado causa sofrimento. O salário do pecado é a morte. Mas que nem todo sofrimento é resultado de pecado. Existem sofrimentos que são circunstâncias da nossa vida. E aí nós vamos entender então que Jesus ele olha para essa situação e ele anuncia que ele não veio para julgar, que ele não veio para apontar, que ele não veio para dizer por que você está sofrendo, mas ele veio dizer, ele veio dizer a respeito da salvação, ele veio para curar, ele veio ensinar que para o sofrimento nós olhamos sem julgar. Imaginem, queridos, se Deus olhasse para o nosso sofrimento com um olhar de julgamento. Onde nós estaríamos? Onde nós esconderíamos do Senhor? Não tem. Então, graças a Deus que quando nós sofremos, que quando alguma coisa acontece na nossa vida, que quando nós nos deparamos com situações assim, nós precisamos lembrar como o Senhor nos vê. Como o Senhor vê, E aí eu quero pedir para você refletir exatamente sobre isso. Como o Senhor tem visto o teu sofrimento, amado? Como o Senhor tem visto a sua enfermidade, como o Senhor tem visto os problemas lá dentro da sua casa, os problemas lá dentro do seu trabalho, os problemas lá dentro da sua família, porque muitas vezes as pessoas se colocam ali e elas olham para nós com um olhar de julgamento. Você está colhendo o que você plantou. Mas o Senhor Jesus, Ele olha com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. Foi esse o olhar que Jesus teve para com aquele homem. Então, Jesus ele nos ensina exatamente isso. Ele nos ensina a olhar para o sofrimento e Ele nos ensina a ver que Deus ele olha para nós de uma maneira diferente também. O Senhor se compadece daquilo que está acontecendo conosco. A segunda lição, amado, que nós aprendemos
é que Jesus ele nos ensina a ver as possibilidades também. Deus ele aponta as possibilidades. É interessante que eles se deparam com aquele homem e a Bíblia vai dizer que ele era um cego de nascença. Qual o destino de um cego de nascença na época de Jesus? Se talvez hoje ele não tenha muitas possibilidades, uma pessoa que nasce com uma deficiência visual, imagina na época de Jesus, aquele cego era mendigo e a possibilidade que as pessoas que passavam por ele todos os dias viam que o resto da sua vida era apenas mendigar, ou seja, não tem possibilidades. Todos os dias, aquele homem seria trazido à beira da estrada e colocado ali. E todas as pessoas que passavam por ali, olhavam para ele e não viam possibilidade na vida. Talvez algumas até se compadecessem e entregassem a ele uma moeda, uma oferta, uma ajuda. Talvez outros se compadecessem e olhassem para ele, né? E talvez trocassem algumas palavras com ele e conversassem com ele e contassem os acontecimentos que estavam se sucedendo naqueles dias. Mas muitos iriam olhar para aquele homem e dizer assim: olha, não tem solução, não tem possibilidade, não tem nada que se possa fazer. Porque ele era cego, porque ele era mendigo. Mas quando Jesus passou por ali, e essa eu acho que foi a ideia dos discípulos, mostrar para Jesus que não havia possibilidade, Jesus então, ele diz: olha, isso é para mostrar a glória de Deus. E aí Jesus ele vai dizer assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, irmãos, há possibilidades em Jesus. A solução, há uma oportunidade, há sim alguma coisa para ser feita. E Jesus ele vem e ele abre o leque de possibilidades para a vida daquele homem. Porque Jesus ele vai olhar para ele, vai fazer um lodo, vai passar nos olhos dele, vai dizer, vai para o lado, que quer dizer lá o enviado, e o homem vai obedecer e vai se curar. A partir do momento que os olhos daquele homem se abrem, o mundo de possibilidades acontece na vida dele. Ele deixa de ser apenas um mendigo, ele deixa de ser apenas alguém que estava sentado à beira do caminho, ele deixa de ser apenas alguém que estava ali, ouvindo as histórias, e agora ele vai sentar-se lá, junto aos sacerdotes, e eles vão discutir ali aquilo que aconteceu. Da insignificância, ele passa a ter importância naquele contexto. Queridos, muitas vezes o pecado nos segue. E o pecado, ele faz exatamente isso. Ele faz com que a gente não veja as possibilidades que Deus pode fazer na nossa vida. E nós entramos numa situação, num momento da nossa vida, em que o pecado ele começa a limitar a nossa visão. E aí você começa a pensar e você está envolto naquela situação e você não sabe o que fazer, e quando alguém aponta uma possibilidade para a sua vida, você diz assim: não posso, não consigo, não vale a pena, não sei, não dou conta. E em vez de nós olharmos para aquilo que é possível, nós começamos a dizer aquilo que apenas é impossível. Não sei, não consigo, não posso, não tenho, não vou. Mas quantas vezes o Senhor tem desafiado você? Quantas vezes Deus tem chamado para você dar um passo? Deus tem mostrado as possibilidades. Vai, Deus tem chamado, vem. Deus tem dito, contribua. Deus tem dito, olha, creia. Deus tem dito, avance.
gente olha aquilo que a gente não pode, aquilo que a gente não consegue. E infelizmente, nesse mundo, há muitos que vão ressaltar aquilo que não podemos, em vez daquilo que podemos. Quando Jesus ele passa na nossa vida, irmãos, Ele abre os nossos olhos para que nós possamos ver o que temos, o que podemos e o que Ele pode fazer na nossa vida. E eu creio que nesta noite, o Senhor também pode passar aqui e pode abrir os seus olhos para que você possa ver, não aquilo que você não consegue fazer, mas aquilo que você já foi chamado para fazer, aquilo que você já foi chamado para crer, aquilo que você já foi desafiado, aquilo que um dia você começou, mas você desistiu por alguma situação ou circunstância da vida, aquilo que você deixou para trás, aquilo que você está dizendo, olha, não dá mais, aquilo que você fazia com maestria algum tempo atrás, mas que você abandonou e jogou lá no canto, dizendo que você não quer mais. Existe possibilidade, existe essa oportunidade quando Jesus ele passa na nossa vida, porque Jesus é a luz do mundo. E quando Jesus entra, tudo se ilumina, tudo torna-se mais claro, tudo torna-se surpreendente. Parece que às vezes a gente pensa que tudo vai ficar perfeito. Não, amados, não é isso. A própria vida daquele homem vai demonstrar isso. A partir do momento que ele recebeu aquele milagre e foi curado, eu imagino que aí sim os seus problemas começaram. Porque ele saiu de um estado de comodismo, de conforto, para um estado de confronto com as situações. Primeiro com os seus pais, os seus vizinhos e depois com os líderes religiosos. Todos estavam confrontando ele. E exatamente isso, quando nós abraçamos ali Jesus, confrontos acontecem na nossa vida. Às vezes os amigos pulam para trás, às vezes a família pula para trás. Na continuação da história, por exemplo, a família vai dizer diante dos sacerdotes, pergunta para ele. Ele responde por ele. Ou seja, não tem nada a ver com isso. Quantas vezes isso também acontece conosco? Mas o Senhor é a luz da nossa vida. Ele aponta as possibilidades que Ele traz. Mas Ele não apenas abre os nossos olhos, nos ensinando a ver ali as possibilidades, nos dando condições de discernir sobre essa questão do sofrimento, se é pecado ou não, mas olhar com um sentido de compaixão, de empatia, como foi colocado aqui há pouco, mas também Jesus ele nos ensina, ou Ele nos leva a perceber que Jesus, Ele age. O Senhor Jesus, Ele age apesar das situações e apesar das circunstâncias. Nós dissemos que o que aconteceu ali foi um debate teológico. Os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, quem pecou? Eu imagino que a conclusão daquele debate seria assim, olha, independente de quem pecou, nada pode ser feito por ele. Cada um ia dar a sua visão teológica, o seu parecer, e a vida ia continuar, e as situações continuariam limitadas. As conclusões, muitas vezes, elas limitam as nossas vidas. Tá? Mas Jesus, Ele estava ali. E Jesus, Ele agiu apesar daquela situação. Então Jesus, Ele olhou para aquilo, nós já lemos ali o relato do milagre, Ele cuspindo na terra, aplicando aos olhos do homem, dizendo para ele ir ao tanque de Siloé, e aí quando ele vai, ele lava os seus olhos, diz o texto que ele voltou vendo. E então, no verso 8 diz assim, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam,
é este. Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Amados, quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, existe uma transformação muito grande. Quando nós olhamos simplesmente pelo olhar técnico, racional, objetivo das circunstâncias e situações, muitas vezes nós somos levados a limitar o poder de Deus, a limitar as situações do impossível, aquilo que não pode ser feito. E é interessante como nós trabalhamos isso com estatísticas. Talvez aquele homem fosse mais um cego à beira da estrada. Talvez aquele homem fosse mais uma pessoa que dependesse das esmolas, das ofertas, da ajuda das pessoas que passavam por ali no dia a dia. E nas estatísticas, irmãos, seria apenas mais um. E aí, não se tem relato de um homem que fora curado de cegueira de nascença. Como que a gente vai trabalhar isso? Porque às vezes, quando a gente trabalha essas questões, a gente volta lá para o passado, e a gente volta para as histórias, e a gente vai dizer assim, olha, fulano de tal aconteceu isso, e a gente tem um respaldo para fundamentar, para dizer aquilo que pode ser feito, e aquilo que não pode ser feito. Mas no caso daquele homem, irmãos, não tinha respaldo. Ninguém até agora tinha sido curado de uma cegueira de nascença. Se você ler ali o restante dos textos, eles vão discutir a respeito dos profetas, e eles vão falar que os profetas não fizeram isso. Porque quando perguntado aquele homem, quem te fez isso? Não sei, talvez um profeta. Mas na história, nenhum profeta curou nenhum cego de nascença. Como que isso pode acontecer? E às vezes, amados, a nossa vida está assim também. Porque nós olhamos para o nosso problema, para a nossa situação, para a circunstância que estamos vivendo, e não tem respaldo para trás. Ninguém passou pela história que eu estou passando, ninguém passou pela crise que você está passando, ninguém passou pelas situações que cada um de nós passamos, porque nós somos pessoas individuais. E é assim que Deus nos trata. E o bonito dessa história é exatamente isso, que Deus ele vai tratar a sua história, a sua vida, de maneira especial, exatamente como você é. Para Deus, nós não somos mais um número, mais uma estatística, mais uma porcentagem. Nós não somos apenas um gráfico. Para Deus, nós somos especiais. E aí, quando o Senhor passa na nossa vida, Ele para. Ele nos vê. Quando o Senhor passa na nossa vida, Ele ilumina para que nós possamos ver quais são as possibilidades. Quando o Senhor passa na nossa vida, Ele age. Apesar de não ter nenhum respaldo, nenhuma jurisprudência para trás, apesar de não haver nada que possa dizer, olha, isso pode acontecer na sua vida, mas é o Senhor, o dono de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Aquele que a partir do nada Ele criou o mundo, aquele que a partir do nada Ele fez todas as coisas virem à existência, é Ele que vai tratar conosco. Não baseado apenas ou em situações passadas, mas baseado sim no relacionamento de intimidade e de vida. É esse o Deus que age. Um Deus que age, apesar de circunstâncias, apesar de situações, apesar de todas as coisas que estejam acontecendo. E aí nós não precisamos ficar oprimidos, porque muitas vezes, amados, é assim que nós nos sentimos, especialmente quando nós estamos sofrendo, porque o sofrimento, ele por si mesmo, ele já nos oprime. Mas sempre tem alguém que se levanta, sei por que você está assim. Lembra o que você fez? E as pessoas então trazem a memória
todo um turbilhão de pensamentos do passado. O Senhor não quer saber disso. Ele não tem, não tem por que trazer essas coisas à tona. O Senhor quer tratar o nosso hoje. E aí, quando Jesus ele operou isso na vida daquele homem, ele então se coloca lá e diz: olha, sou eu mesmo. Antes eu era cego, mas agora eu vejo. E amados, é isso que o Senhor ele quer fazer na nossa vida. Ele não muda a nossa personalidade, ele não muda a nossa essência, mas ele restaura a nossa vida, o nosso caráter, para que o nosso caráter se mostre como o caráter dele, para que nós brilhemos com a luz dele na nossa vida, para que nós possamos refletir aquilo que ele é no nosso dia a dia. Aquele homem, a partir daquele instante, ele deixou de ser um simples mendigo. Ele foi levado aos fariseus, às autoridades religiosas da época, e em todos os momentos como bem querido, ele então vai demonstrar a sua fé até ele encontrar-se novamente com Jesus, lá no final do capítulo 9, aonde ele vai se prostrar aos pés de Jesus e adorar o Senhor por aquilo que o Senhor fez na vida dele. E queridos, é exatamente isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Às vezes nós ficamos preocupados com questões teológicas. E de maneira nenhuma, irmãos, quero dizer que a teologia é ruim. Muito pelo contrário. Ela é eficaz na nossa vida. Mas a teologia tirada da sua essência, que é a palavra de Deus, a teologia tirada do conhecimento ou da luz da palavra de Deus, ela nos torna pessoas como aqueles homens que estavam ali para julgar aquele cego. Nos torna pessoas frias, nos torna pessoas que querem explicações, muitas vezes justificativas, muitas vezes querem alguma coisa para justificar a sua posição, a sua opinião. O Senhor Jesus ele está muito além disso, porque Ele trabalha além das circunstâncias e situações que nós estamos vivendo. Jesus trabalha no nosso coração, aonde muitas vezes ninguém tem acesso, aonde muitas vezes ninguém tem conhecimento. E nessa noite, quero desafiar você exatamente a isso, a colocar a sua vida na presença do Senhor. Não sei o sofrimento, não sei a situação que você tem vivido, talvez seja uma situação diferente deste homem, talvez seja uma situação de enfermidade, de problema familiar, de problema financeiro, talvez seja uma situação em que você se sinta oprimido, julgado, acusado, mas eu quero dizer para você que o Senhor te vê diferente de como as pessoas te veem. O Senhor não veio para julgar, Ele veio para salvar. E a salvação, ela acontece antes desse julgamento. Por isso que Ele convida: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, aqueles que estão sendo ali muitas vezes julgados e apontados. Perceba as oportunidades e as possibilidades que o Senhor tem dado para a sua vida. Muitas vezes a gente fica apenas dizendo não posso, não sei, não quero, não consigo. Às vezes a gente se esquece de todas as coisas que a gente já fez, mas o Senhor restaura e nos dá a oportunidade de ver aquilo que Ele ainda pode fazer na nossa vida. De um simples cego, Ele vai discutir teologia com os doutores da época. Ele vai se colocar entre as pessoas que estavam ali discutindo sobre a vida, sobre as questões contemporâneas. O Senhor faz isso na nossa vida. Ele nos restaura. E Ele coloca valor, sentido, aquilo que de fato dá razão da nossa existência, dá razão da nossa vida.
Às vezes nós começamos a olhar para as coisas e queremos focar os nossos olhos nas coisas que estão acontecendo longe de nós, para não tratar das coisas que estão acontecendo conosco. O Senhor, Ele trata daquilo que está acontecendo com o nosso coração, com a nossa vida. A sua vida é importante para o Senhor. Para o Senhor. E eu imagino que no céu não seja assim. No céu eu imagino que não vai ter estatística, que não vai ter gráfico, que não vai ter estas planilhas, porque todos nós seremos importantes para o Pai. Porque todos nós que cremos no Senhor fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Não terá o mais importante, o mais valoroso, mas será aquele que foi salvo pelo sangue do Senhor, aquele que foi comprado, que foi tratado. E é isso que o Senhor faz conosco, amados. O Senhor todos os dias, Ele se aproxima e Ele nos trata, Ele nos envolve, Ele nos dá a oportunidade de sentir que, apesar das circunstâncias, apesar das situações, Ele quer abrir os nossos olhos para que nós possamos ver além daquilo que nós estamos vendo. Não limite a sua visão, mas olhe para aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Amém? Senhor, assim, abençoe a nossa vida, abençoe a sua vida, abençoe cada um de nós nesta noite, dando a alegria, a paz, a satisfação ao nosso coração de saber desse cuidado, dessa atenção especial que o Senhor tem para a nossa vida. Quero convidar você a curvar a sua cabeça neste momento e, diante de qualquer situação ou problema que você tem vivido, colocar a sua vida neste momento na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar, ó Pai, a nossa vida nas suas mãos nesta noite, ó Pai, sabedores, ó Pai, de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor, ó Pai, nos vê. Muitas vezes, ó Deus, diferente da forma com que as outras pessoas nos veem, ó Pai. Às vezes, ó Deus, diante das circunstâncias, das situações, ó Pai, nós somos levados, ó Pai, a discutir, a querer explicações, justificativas, ó Pai, para os fatos, para os acontecimentos, ó Deus, mas nos esquecemos que o Senhor é aquele que vê, é aquele que olha, é aquele que está atento, ó Deus, a todas as coisas que acontecem. Nada, Deus, passa desapercebido aos teus olhos. Nem, ó Deus, nada da nossa vida, nenhum do nosso sofrimento, nenhuma das nossas dores, nenhuma das nossas aflições, nenhuma, Senhor, das nossas decepções, tudo, ó Pai, está diante de Ti, ó Deus. Por isso, ó Pai, nós queremos clamar que nesta noite o Senhor, ó Deus, venha abrir os nossos olhos. Venha, Senhor, ser a luz, ó Pai, que ilumina, Senhor, o nosso coração, ilumina, Deus, a nossa mente e nos faz, ó Deus, enxergar as possibilidades, ó Pai, que o Senhor mesmo tem colocado diante de nós, ó Pai. Não permitas, ó Deus, que sejamos acomodados, que sejamos, ó Pai, ó Deus, ali confortáveis, ó Pai, nas situações que nos encontramos, mas, ó Deus, dá-nos graça de ter os nossos olhos abertos e ver, ó Deus, o Teu poder sendo manifestado na nossa vida, naquilo que o Senhor pode fazer, transformando, curando, restaurando, salvando-nos, ó Pai, estendendo a Tua poderosa mão, para que as nossas vidas, elas façam a diferença no contexto em que estamos inseridos. Oh Deus, queremos clamar também, que o Senhor, ó Deus, venha agir. Ó Pai, há tantas situações onde somos desenganados, ó Pai, por médicos, onde somos desacreditados, ó Pai, pelos nossos familiares, maridos, ó Pai, que não acreditam mais em suas esposas, no potencial que elas têm, mulheres, ó Deus, que diminuem seus maridos, ó Deus, por não crer no potencial que eles têm. Ó Deus, vem restaurar, e apesar das situações, age, ó Pai, na vida familiar, na vida profissional, na vida espiritual, ó Pai. Quantas vezes,
vezes, ó Deus, não nos achegamos a Ti, porque achamos, ó Pai, que não temos mais condições. Ó Deus, não importa a situação, o Senhor é poderoso, ó Deus, para mudar qualquer situação, ó Deus. Então, ó Deus, opera, tanto, ó Deus, na nossa vida espiritual, vida emocional, vida familiar, vida profissional, ó Deus, em qualquer área, Senhor, em que sejamos desacreditados, ó Pai, age, ó Deus, na nossa vida, e supre, ó Pai, socorre-nos, ó Deus, coloca-nos, ó Pai, no lugar, ó Deus, em que o Senhor quer nos colocar, para que sejamos, ó Deus, abençoados e abençoadores no meio do Teu povo e no meio da Tua igreja. Pai querido, passeia, Deus, em nosso meio nesta noite, e com o Teu perdão, com o Teu poder, ó Deus, nós suplicamos que o Senhor venha agir, no nome de Jesus.